Olá, tudo bem? Hoje vamos falar do terceiro cartaz das 14 posturas profissionais de uma pessoa eficiente. Só lembrando, nós estamos estudando um artigo das 14 posturas profissionais de uma pessoa competente. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, é importante que você assista, porque aí você vai ter a visão do todo e dos primeiros cartazes, que são as primeiras posturas profissionais. Mas vamos falar hoje sobre a postura do foco assertivo. O terceiro cartaz que o sábio entregou para aquele profissional qualquer foi este. 3. A postura do foco assertivo. Consigo o que eu quero, ajudando pessoas a conseguirem o que elas querem. Quanto mais eu penso nos clientes, mais dinheiro eu ganho. Quanto mais eu penso no dinheiro, mais perco os clientes. Quanto mais eu penso em mim, mais as pessoas me rejeitam. Quanto mais eu penso nos outros, mais eu subo na vida. Então, este é o cartaz que o sábio entregou. Então, vamos aprofundar neste tema da pessoa que tem um foco assertivo. Bom, vivemos numa era da hiperconectividade, mas também da hiperdispersão. Nunca tivemos tanto acesso e nunca fomos tão incapazes de sustentar a atenção. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, mas fracassa por falta de direção, de direcionamento. Não é a ausência do esforço, é esforço mal direcionado, mal empregado. Porque não é falta de tempo, é falta do quê? De foco assertivo. Existe uma diferença gigante entre estar ocupado e estar direcionado, e por consequência, estar produtivo. Estar ocupado e estar produtivo não são sinônimos. Foco assertivo não é fazer mais nem muito, é fazer o que importa com precisão, intenção e continuidade. O que é foco assertivo é, na verdade, a capacidade de identificar o que realmente importa e eliminar o que não contribui e, por fim, sustentar a atenção no essencial. Foco assertivo não é apenas a atenção, é decisão. Porque toda vez que você foca em algo, você está dizendo não para um monte de outras coisas. Então, foco assertivo exige o quê? Clareza, coragem e renúncia. A maioria das pessoas não perde o foco porque é distraída. Ela perde o foco porque ela não decidiu profundamente o que quer ou o que é mais importante, o que é prioridade. É uma questão de priorizar. A clareza, ela reduz a ansiedade. Por quê? Porque ela te dá direção, ela te dá uma visão do que precisa ser feito. Sem clareza, qualquer caminho vai servir, qualquer distração vai ser prioridade para você. A pessoa sem clareza, ela começa tudo, termina pouco, se empolga muito fácil, mas desiste muito rápido. A pessoa com foco assertivo define prioridades com precisão, sabe o que é essencial versus o que é secundário. Não negocia com distrações disfarçadas de oportunidade ou de tarefas. É preciso agir com intencionalidade. A pessoa comum, ela reage, mas a pessoa com foco assertivo, ela não reage, ela age. É diferente de reagir. Você sempre deve se perguntar: isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo principal? Essa postura exige disciplina emocional. É um hábito, porque a postura do foco não é natural, é uma habilidade que vai ser treinada até virar um hábito. O natural da sua mente é sempre buscar prazer imediato, enquanto que o foco ele exige profundidade, não superficialidade. Por isso que a sua mente prefere ficar no mundo das ideias do que focar na execução das ideias. O mundo das ideias é gostoso, você pode sonhar e fantasiar. Já a execução te faz confrontar com a própria realidade, e aí é bem mais difícil. Mas as ideias não vão mudar vidas. Já a execução promove sim transformações. O extraordinário é construído na repetição do básico bem feito. E quem faz o básico bem feito, constrói um legado. O inimigo do foco não é o próprio celular, não é a própria internet, é a falta de prioridade, de priorizar. Você tem que definir as prioridades, porque isso promove um ciclo que você deve conhecer bem. Você começa uma atividade super empolgado, mas encontra dificuldade. E aí sua mente busca o quê? Prazer fácil e imediato. E aí o que acontece? Você se distrai. Aí abandona a atividade prioritária e depois vai ter que refazer. Porque se é prioridade, vai ter que retomar, vai ter que recomeçar e fazer até o fim. Mas você pode inverter este ciclo.
Mas como que você faz para inverter esse ciclo? Você primeiramente define um objetivo, uma meta, elimina as distrações, executa, persiste na execução, promove ajustes e conclui. Muitas pessoas pensam que foco é fazer muito e se manter ocupadas, mas na verdade não se trata de volume de tarefas, mas fazer o que realmente vai gerar impacto e o resultado que você precisa. Não é você fazer o que você quer, mas é fazer o que é preciso ser feito e principalmente o que é preciso ser feito primeiro. Por isso que foco é renúncia, porque você não pode ter tudo ao mesmo tempo. A pessoa focada, ela não tenta, ela vai e faz. Mas não se trata de grandes feitos, mas pequenas atitudes que, quando feitas com consistência, promovem um resultado gigante. Mas o maior desafio que você vai enfrentar não é somente a capacidade de execução. O problema está verdadeiramente no foco, ou melhor, onde deve ser colocado o foco. E é esta habilidade de saber onde colocar o foco que vai desenvolver em você a postura do foco assertivo. E agora, vamos entrar numa seara que a maior parte das pessoas costumam errar. Veja o que diz o cartaz do sábio. Consigo o que eu quero, ajudando pessoas a conseguir o que elas querem. Mas como assim? Olha a segunda frase. Quanto mais eu penso nos clientes, mais dinheiro eu ganho. Quanto mais eu penso no dinheiro, mais perco os clientes. Mas não acabou. Olha a terceira frase. Quanto mais eu penso em mim, mais as pessoas me rejeitam. Quanto mais eu penso nos outros, mais eu subo na vida. Mas como assim, Cássio? É errado eu pensar em mim? É errado eu pensar em ganhar dinheiro? Tenho que pensar em mim, no meu negócio, na minha empresa, ou tenho que pensar no cliente? Não, definitivamente não é errado você pensar em você. E não é errado você pensar em ganhar dinheiro e nem é errado você pensar no seu negócio. Tudo isso está certo. É que você faz isso da forma errada. Você provavelmente ainda não entendeu profundamente como é o funcionamento da vida. O mundo é totalmente integrado e funciona em colaboração, não em competição. Por isso que eu só consigo o que eu quero se eu focar em ajudar as pessoas a conseguir o que elas querem. Quando eu abro uma empresa, eu quero ganhar dinheiro e a minha empresa só vai ser promissora se ela realmente resolver um problema real dos outros. Então, não adianta eu colocar meu foco no dinheiro, porque aí eu só vou gastar dinheiro. Mas se eu tirar o foco do dinheiro e colocar o foco na resolução de um problema real, aí eu ganho dinheiro. Porque eu estou resolvendo um problema. E eu resolvo o problema dos outros. E aí eu ajudo as pessoas e subo na vida. O maior erro do empresário é ficar pensando nele mesmo. Todo mundo fala que você deve pensar sempre em primeiro lugar no cliente, mas não explica exatamente como isso funciona. Na maior parte das vezes, este conceito fica muito restrito, ele fica restrito à hospitalidade, ao atendimento de excelência. Isso está certo, isso é essencial, mas não é só a hospitalidade é parte do processo. O processo correto de você pensar no cliente é entender algo simples, óbvio, mas que pouca gente tem essa postura. É a postura de entender que o poder de decisão de compra de um produto ou de um serviço é do cliente e não meu, empresário. Se o poder de decisão está com ele e não está comigo, não adianta eu pensar nos meus objetivos imediatos. Eu tenho que pensar que esse cliente vai tomar a decisão de compra com base nos interesses dele e não nos meus interesses. Eu tenho que entender e descobrir quais são as variáveis que o cliente utiliza para tomar a decisão de compra. E, principalmente, o que é relevante, não somente para ele tomar uma decisão de compra, mas o que ele vai levar em conta para tomar a segunda decisão de compra, a terceira e a quarta decisão de compra. Porque, afinal de contas, você não quer vender só uma vez para esse cliente, você quer continuar vendendo, certo? Então, não adianta eu espremer o cara numa negociação só porque naquele momento eu posso estar em uma posição de vantagem. Mesmo que eu esteja numa posição de vantagem, eu tenho que agir corretamente. Mas isso acontece muito, é só você lembrar das tragédias que aconteceram no Brasil e como que os comerciantes se aproveitaram dessas situações e abusaram dos preços só para levar uma vantagem momentânea. Tem uma tragédia e aí as pessoas precisam comprar água. O galão que custa 15 passa para R$100. É um oportunismo, mas é um oportunismo que vai trazer sim uma vantagem financeira, mas só imediata. No longo prazo, ele vai perder. Porque quando as coisas normalizarem, você compraria desse comerciante? Não, você não vai comprar mais dele.
O problema é que a gente sempre pensa na posição que nós estamos e esquecemos que nós mudamos de posição o tempo todo. Ora somos clientes, ora somos vendedores, ora somos clientes, ora somos prestadores de serviço. Quando você tem a oportunidade de levar uma vantagem, você se sente esperto. Mas quando alguém leva uma vantagem em cima de você, aí você não gosta. Mas aí eu te pergunto, cadê a coerência? Só você é o espertão? Não, né? Mas tem outras situações que você também não está levando vantagem ou não está prejudicando o cliente, mas não está pensando no longo prazo. Por exemplo, na ânsia de vender a qualquer custo, você força uma venda que não é exatamente o que o cliente quer ou o que ele busca. E aí você vende. Legal, vendeu, mas e o amanhã? Esse cliente não volta, porque ele vai pensar o quê? Porque ninguém é bobo, ele vai pensar o quê? Eu não vou lá, porque lá empurra, o cara fica tentando empurrar produto que a gente não precisa. É muito mais inteligente você falar, olha, esse produto não é exatamente o que você precisa, mas pode te ajudar nesse momento. Ou você pode falar, olha, você não precisa comprar agora tudo isso. Vai comprando aos poucos e é só você me falar que eu mando te entregar. Vai ter um custo a mais de frete, mas é melhor do que você ficar com um monte de mercadoria ou de material lá sobrando no final. Quando o cliente ele é atendido assim, ele cria confiança, porque ele pensa, o cara podia ter me vendido muito mais e não me vendeu. Esse cara é justo, ele é honesto. E aí quando esse cliente precisar, aonde que ele vai voltar? Ele volta lá. Ainda mais que as pessoas estão muito mais acostumadas com os espertalhões. Então, os honestos acabam tendo um diferencial, né? Quando você é honesto, você se diferencia e acaba chamando mais atenção. Bom, tá vendo? Integridade é estratégia de longo prazo. Por isso que a melhor forma de você pensar em você é pensando nos outros, nos seus clientes. Parece um paradoxo, mas não é. É o que eu chamo de egoísmo inteligente. Não tem problema você ser egoísta, mas seja um egoísta inteligente, né? Consiga ter resultado pensando em ajudar e resolver o problema dos outros. Aquele que só pensa em si e acha que está sendo esperto, levando vantagem em cima dos outros, é um egoísta burro. Você pode ser um egoísta inteligente. A mentalidade, aquela velha mentalidade de que para eu ganhar alguém tem que perder, ela é ilusória, ela não existe. A gente tem que sempre procurar em todos os negócios uma posição ganha-ganha. E é esse equilíbrio que precisamos buscar. Foco não é sobre você, é sobre quem você impacta. Buscar dinheiro afasta, gerar valor aproxima. É uma questão de reciprocidade. Valor gera retorno, porque quando o foco sai de mim, o sucesso vem até mim. Sua vida ela é reflexo do seu foco, porque você não vive o que você deseja, mas você vive o que você sustenta. Quem vive distraído, vive fragmentado. Quem vive com foco, vive com direção. E quem vive com direção, não apenas chega mais longe, mas chega mais inteiro. Então, bom ou não esses conceitos? Legal, né? No próximo vídeo, vamos ver a postura do ouvido consultor. Um grande abraço e eu te vejo lá.